Mas havia uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta promoção, alguém estava lá assistindo. Por trás das uvas e elogios, por trás das palavras cruéis e dos golpes, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo sua dor.
se lembra desse dia. Tinha os bebezinhos chorando no fundo, acho que era a Ana. O tempo passa rápido, né? Não era a irmã Rebeca cantando, era a irmã Nelly. Para quem misturou as vozes. Louvado seja Deus. Isso aconteceu em 2017, meus irmãos. E essa música, Este é Meu Filho, ela também, nós cantamos. Aí, quem estava no dia? O Davi, o Marcos, Clarice. O dia que estava lá atrás. Eu estava cantando. Isso eu tinha, acho que 13 ou 14 anos quando iniciamos a cantata, né? A primeira por aí, né? Já faz uns bons aninhos aí que nós cantamos essa música. Este é Meu Filho. E depois, agora que a gente sabe que o vídeo existe, nós vamos publicar no canal da igreja, os irmãos vão comentar, compartilhar e curtir. Tá bem? Deus seja louvado por isso, irmãos. Vamos ficar em pé então, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, onde nós vamos ver ali o Senhor Jesus, seus momentos que antecederam a crucificação. Nós vamos ter um relato de qual era o seu sentimento, como ele estava ali naquele momento. Lucas 22, nós vamos ler do versículo 39 ao 46. Diz assim a palavra, irmãos, Lucas 22, 39. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Pode sentar, meus irmãos. A palavra de Deus nos traz aqui um relato da dor que Jesus sentia no Getsemane. E essa música, que sempre que nós escutamos, sempre que nós a cantamos, acredito que todos os irmãos aqui, quando eu olhei de volta, acendi a luz, eu vi alguns olhares emocionados, né? Alguns olhares que sentem o que essa música transmite. Havia um outro vídeo, esse eu não consegui, até mandei no grupo da igreja, porque para mim aparecia, mas não aparecia. Depois eu descobri que não aparecia porque ele foi bloqueado. Porque nós fizemos também esse há 9 anos, então antes desse aqui até, nós fizemos uma montagem com essa música e cenas do filme A Paixão de Cristo. Porque mostrava ali, e ele foi bloqueado justamente porque nós usamos a cena do filme. E ele mostrava ali a dor de Jesus e o que Jesus passava. E essa música, ela me chama a atenção porque tem um trecho dela, o refrão, a parte principal, que fala: Este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas resolvi deixá-lo morrer. O poder que o nosso Deus tem, meus irmãos, eu fico pensando muito sobre isso nessa época do ano, onde nós relembramos o sacrifício, a ressurreição de Jesus. Eu fico pensando
muito no poder que Deus tem e o poder grande e imenso que Ele tem. E como a música diz, Ele via o Filho dele sofrer injustamente. Ele poderia, Ele tinha poder, capacidade total de resgatar, de parar com aquilo, mas Ele escolheu deixá-lo morrer por cada um de nós. E aí quando nós somos pais, ou então temos crianças perto de nós, mesmo que não sejam nossas, mas são daqueles que nós amamos e convivem com a gente começa a observar e tentar se pôr no lugar. Os irmãos me entendem de forma nenhuma querendo me pôr no lugar de Deus, mas tentar se pôr no lugar de quando você vê alguém sofrer, alguém sentir dores, você ter a capacidade de impedir, mas resolver deixar passar. Quando a gente tem uma criança doente, a primeira coisa que a gente procura fazer é dar um remédio. Não melhorou com o remédio, então a gente leva ao médico, porque a gente não quer ver a criança sofrer. E às vezes a criança não sabe dizer o que ela está sentindo, né? Aí você fala, o que você está sentindo? Eu estou com uma dor assim, eu estou com dor de barriga, eu estou assim, ela não consegue expressar. E aí você vai ficando mais preocupado e busca de alguma forma resolver. Mas Deus podia e pode todas as coisas, poderia livrar Jesus daquele sofrimento, mas decidiu deixar com que ele passasse por tudo aquilo. E aí quando nós voltamos aos versículos que nós lemos aqui, meus irmãos, nós conseguimos ter um pouco da percepção do que acontecia naquele momento. Porque assim, irmãos, dor, eu já falei isso aqui em outros momentos, e a dor, ela é para cada um de um jeito. É difícil a gente querer dar parâmetro para a dor, né? Então, se alguém fala assim, eu estou com dor na perna porque andei 1 quilômetro. Aí eu falo, 1 quilômetro não dói a perna, eu ando 2 e não dói, ando 3 e não dói. Só que para aquela pessoa 1 quilômetro é suficiente para doer. Nós não conseguimos ter parâmetro de dor. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com injeção, né? Com agulha. Eu não ligo. Mas tem outros que já, se você cita que vai ter o dia tal, você vai precisar fazer o exame. A pessoa já sofre por antecedência, né? Já fica padecendo. Essa semana eu fui para começar, com a graça de Deus, o tratamento da fisioterapia, e aí o terapeuta, ele perguntou se eu me incomodava com a agulha. Porque lá no tratamento, um deles, ele coloca aquela agulha de acupuntura e na agulha ele põe o sensor do eletrodo para passar o choque, para que vá direto lá no nervo, né? E aí ele falou, você tem algum problema com a agulha? Eu falei, não tenho. E aí ele colocou a agulha, eu nem percebi, né? E ele faz isso todo dia, só que ele contou que ele é doador de sangue. Certa vez ele foi doar o sangue, e aí quando ele está conversando, distraído, e quando ele olhou que estava cheia a bolsa, ele começou a passar mal. Aí eu pensei comigo, ele faz em todo mundo, né? Todo mundo que vem aqui, ele aplica a agulha, quem já viu esse tipo de tratamento, são várias agulhas, né? Ele vai colocando, só que quando foi com ele não se sentiu bem. E a dor é assim, a dor ela é individual de cada um. Mas irmãos, ao longo da minha vida eu já vi muita gente sentir dor, eu já quebrei o braço, já vi gente quebrar o braço na minha frente, se bater cabeça, então eu bato a cabeça todo dia, e eu tenho uma lá em casa que está indo pelo mesmo caminho. Então sempre você vê, né, e assusta aquela dor. Já vi a minha esposa ter filhas, né? Já ouvi dizer de outras dores, mas irmãos, eu nunca vi, não sei se os irmãos já viram, eu nunca vi ninguém suar sangue. Eu nunca vi. O relato aqui de Lucas, que era médico, diz que ele transpirava, que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Essa dor aqui, irmãos, ela ainda não era uma dor física, né? Que veio a ser depois. Talvez até fosse pelo sentimento que ele está, pelo que o relato bíblico diz, mas em seguida
Jesus vai ser coroado de espinhos, vai ser preso, vai sofrer chicotadas, vai tomar tapas, como o pastor diz aqui, ele levou canadas também, bateram nele com cana, né? Jesus passou por tudo isso. E como a música diz, meus irmãos, Deus poderia aliviar o sofrimento dele. Mas ele não fez. Ele deixou Jesus passar por todas essas dores. As dores menores, as dores maiores. Porque, pense, irmãos, para você que está com uma coroa de espinhos fincada na sua cabeça, tomar uma cusparada talvez não seja nada. Ou o contrário, talvez alguns de nós preferiam estar com coroa de espinho tomando chicotada do que ser ofendido com uma cusparada, com palavras, com desafios. O Senhor Jesus, aí, irmãos, a Bíblia diz para nós confessarmos os pecados uns aos outros, né? Se fosse eu, irmãos, na hora que falou assim, se você é Deus, desce daí, eu descia. Mostrava que eu era Deus, depois até voltava. Mas eu não ia deixar falar assim. Mas Jesus ficou lá. Ele podia descer, irmãos, ele podia dar uma pausa. Ele é Deus, mas ele não fez. Ele foi aguentando tudo, foi suportando tudo, as ofensas, os desafios. Ele foi, entre aspas, obrigado a se calar diante de injustiças. Essa semana ainda eu via um estudo interessante que falava sobre a visão de julgamento de Jesus, né? A visão legal. O irmão Marcos ia gostar, depois eu vou mandar para ele. A visão legal do julgamento de Jesus. E aí lá os especialistas abordavam que diferentes pontos desse julgamento aqui, eles estavam errados. Alguns acontecimentos aqui não deveriam ser feitos. Jesus foi julgado errado, porque o povo judeu queria que ele fosse condenado pelos romanos. Os irmãos sabem, se lembram da Bíblia, nós lemos, a cruz, ela não era uma punição da lei judaica. Eles morriam apedrejados, né? Normalmente, quando algo muito grave. Mas eles queriam ver Jesus na cruz. Então eles fizeram questão que o julgamento dele fosse, a condenação dele fosse pelos romanos. Então, vários acontecimentos ali eram injustos e Jesus se calou diante de todos eles. Ele poderia sair de lá, ele poderia deixar de morrer daquela forma, mas ele não fez. Agora, irmãos, nós somos salvos porque Jesus suportou todas essas dores, todas elas. Todas elas, como eu disse aqui, das menores às maiores, Jesus passou por todas elas e Deus do alto céu olhava tudo, uma cena dolorosa para o coração de pai, como a música diz, e ele foi deixando que passasse, E glória a Deus por isso, louvado seja Deus, porque hoje, se nós temos salvação, um sacrifício que remiu todos os pecados de vez, se nós estamos aqui, como também cantamos, podemos nos chamar de irmãos por esse alto preço que foi pago, louvado seja Deus por isso, porque nós viemos a esse mundo e aqui estamos para mostrar esse grandioso amor. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Mas será, irmãos? Será que muitas vezes nós não selecionamos as dores que nós queremos passar? Porque se nós vemos que Jesus veio a este mundo e padeceu todas elas sem abrir mão de nenhuma, e quando nós viemos a esse mundo como cristãos, como servos de Deus, como seguidores de Cristo, como aqueles que copiam a Cristo, como aqueles que tentam reproduzir os passos de Cristo, por que nós selecionamos algumas dores? Às vezes alguém faz algo que eu não gosto, e essa dor eu não quero passar. Se ele fez algo que eu não gosto, se eu me ofendi, eu me afasto.
me afasto da pessoa, me afasto do meio, porque eu não sou obrigado. Sou obrigado? Obrigado a passar desaforo? Não sou obrigado. Mas, irmãos, Jesus não era obrigado a nada. Ele não era obrigado a nada. Às vezes nós escolhemos as nossas dores porque eu recebo uma repreensão, uma exortação, um alerta, e eu não concordo. Eu não concordo. Eu não sou obrigado a ouvir bronca de quem é pior que eu. Sou obrigado? Jesus não era obrigado a nada. Ele não era obrigado a nada. O que nós esquecemos muitas vezes, meus irmãos, é que quando nós somos alertados, seja pela palavra de Deus, seja pelos ministros de Deus, seja pelos irmãos, quando nós somos alertados a deixar de lado nossos maus hábitos, que muitas vezes amamos, que muitas vezes gostamos, nossos costumes, que muitas vezes amamos, que muitas vezes gostamos, mas não agrada a Deus, nós minimizamos isso, dizendo que Deus não liga. Ou talvez que há algo mais importante a se preocupar. Ou talvez que isso não serve para mim, serve para o outro. Muitas vezes nós minimizamos a preocupação, vou usar essa palavra, mas os irmãos podem entender como rigor, podem entender como força de Deus, como se Deus não ligasse para algumas coisas. Mas, irmãos, eu fico pensando assim, se Deus não ligasse para algumas coisas, quando Jesus estava passando por tudo aquilo, Ele poderia virar assim e falar, não, essa chicotada aí, ela vai pagar aquela mentirinha, mas aquela mentirinha ali é coisa boba, então essa chicotada aí eu vou poupar, eu vou tirar. Aquela cusparada é porque ele está indo por ali, mas não tem problema. Então essa cusparada aqui eu vou tirar. Eu entendo que se Deus não ligasse para algumas coisas, para alguns tipos de pecado, Ele ia poupar Jesus. Ele ia falar, não, assim, vamos tirar isso, vamos direto para a cruz, vamos acabar com isso logo. É só pecado grande, é só coisa grande, então vamos resolver isso logo. Mas não foi assim, né, irmãos? Jesus passou por tudo, por todos os pecados. Por aqueles que eu não ligo, mas são pecados. Porque isso é um outro parâmetro também, meus irmãos. Nós, lá na IBD, temos falado muito, o irmão Rubens tem compartilhado sempre que possível aqui com os irmãos também, do que nós temos falado. E nós estamos estudando nesse momento o dilúvio. E os acontecimentos que antecediam ao dilúvio. E aí nós vemos ali um descritivo de uma sociedade pervertida, uma sociedade perdida, que parecia muito com a nossa. E o que Deus faz lá é mandar uma chuva que destrói todos. O mesmo Deus que mandou a chuva que destruiu todos, entregou seu único filho para morrer por nós. Será mesmo que Ele não liga para o que eu não ligo? Porque, irmãos, existem algumas coisas que não nos escandalizam mais. E nós temos que reconhecer isso, pedindo para Deus, como aqui nós lemos também, porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Às vezes nós estamos dormindo para algumas coisas. Porque eu me lembro quando eu era pequeno, a minha mãe, ela falava muito, né? Alertava a gente. Hoje eu ainda estava lembrando de um desses exemplos. A minha mãe, ela pegava muitos textos da Bíblia para usar para a gente obedecer, né? Então, quando Jesus fala, levanta, toma sua cama e anda, era o versículo usado para a gente forrar a cama. Ela fala, Jesus mandou arrumar a cama, tomar a cama, mandou largar lá. Então ela alertava, usava a gente muito sobre isso. E uma coisa que eu tinha muito medo de acontecer, louvado seja Deus, porque eu nunca tive esse hábito, nunca aconteceu, era de falar palavrão.
Então ela nos alertava muito que isso era feio, que Deus não gostava, que Deus não gostava de palavra torpe, então eu tinha muito esse medo. Por quê? Porque na escola, conforme a gente vai crescendo, os amigos, os colegas falavam palavrão. E eu não podia falar. Então eu não falava, eu tinha medo disso. E às vezes eu tinha tanto medo disso que eu guardava, e às vezes alguém falava palavrão perto de mim, eu ficava assustado, né? Ele está falando palavrão. Só que aí, irmãos, a gente vai crescendo. A gente vai crescendo, louvado seja Deus, repito, não tenho o hábito de falar palavrão, nunca tive. Mas as pessoas que foram crescendo em volta de mim, quando ele falava uma vez eu assustava, agora ele fala toda hora. Ele fala uma palavra que não é palavrão, em seguida um palavrão. E aos poucos eu fui deixando de ficar assustado. Então hoje, irmãos, eu passo pela rua, escuto alguém falando palavrão. Se eu estiver sozinho, eu não me assusto. Se eu estiver com as minhas filhas, eu vou ficar mais bravo. E aí, se eu tiver a liberdade, eu estiver próximo, eu vou falar, não fala isso, estou com criança aqui. Mas eu sozinho, irmãos, é que eu não quero falar eu não ligo, porque eu ligo. Mas eu não me ofendo, eu não me assusto. Por causa disso, isso deixou de ser pecado, irmãos? Porque eu me acostumei com o mau hábito, isso deixou de ser pecado? Mas agora os irmãos estendam isso para tudo que a gente tem visto na nossa vida hoje. Porque existem tantas coisas que eu poderia ficar aqui falando, existem tantas coisas que se tornaram comuns, que a gente infelizmente não se assusta mais, e aí como o Senhor Jesus diz aqui, nós estamos dormindo talvez, porque isso se tornou comum para nós, deixou de ser pecado. Mas irmãos, nós minimizamos isso, e quando nós minimizamos isso, nós minimizamos o sacrifício de Jesus. É importante nós pensarmos que lá do alto, o Pai olhava Jesus sofrer por todos os pecados, todos, aqueles que nós achamos mais comuns, que nem nos assustam mais, e aqueles que nos assustam muito, que a gente queria fazer justiça pelas nossas próprias mãos, que a gente queria pedir para Jesus, falar, Jesus, por esse aqui não vai morrer não, esse aqui, mas não é. O amor de Deus é tão grande, tão imenso, que Ele morreu por todos. Eu me lembro, irmãos, que quando nós vamos crescendo, e a gente vai infelizmente ficando calejado por algumas coisas, e as coisas não nos assustam mais, como eu disse, a gente vai deixando de lembrar do amor de Jesus. E aí talvez nós ficamos até calejados para o amor de Jesus. Porque todo ano, quando é Páscoa, a gente ouve falar disso. Todo mês, quando nós celebramos a ceia, nós ouvimos falar disso. E aí se torna comum. Jesus morreu pelo seu pecado. Morreu pelo meu pecado. Só que, irmãos, isso devia estar na nossa cabeça e não nos deixar dormir. Para quando eu for cometer um pecado novamente, eu lembrar. Não, foi por isso. Foi por isso. A nossa vida tem que estar pautada em entender que Jesus morreu na cruz por amor, que o Pai, olhando seu Filho sofrer, permitiu, deixou, não o tirou da cruz por amor, mas também porque aquele sacrifício e aquele sofrimento deveria ser nosso. É interessante nós falarmos disso aqui dentro de uma igreja, onde todos nós já ouvimos falar disso, todos nós sabemos disso. Talvez, se alguém que está nos assistindo ou venha nos assistir depois, talvez para ele seja novidade, mas eu acho difícil, porque nós estamos no Brasil falando em português e nós vivemos um país que é cristão. Então as pessoas já ouviram falar que Jesus morreu por elas. Mas será que nós e essas pessoas entendemos o que é o sacrifício de Jesus? A canção, ela dizia que
Jesus falando, não sabeis que este é meu filho amado. Irmãos, nós precisamos saber que Jesus é o Filho amado de Deus. Eu me lembro também agora recentemente, acho que foi domingo agora, que a irmã Rebeca, ela contou o testemunho do cachorro. Foi você ou o Rubinho? O Rubinho foi do gato, né? Então, os dois. O cachorrinho, foi a irmã Noemi? Então foi a irmã Noemi. Então os três. Do cachorro que havia sido atropelado, né? E é que eu estou lembrando do gatinho que sumiu e voltou depois de Deus sabe quanto tempo, né? Porque eu até falei para as meninas da casa, mas não tinha sumido fazia tempo. Ele passou quase 2 meses sumido. E aí eu me lembro que os irmãos contaram esse testemunho com uma alegria, né? Uma alegria muito grande. Um cachorrinho que não era deles, a irmã Noemi, agora eu estou lembrando, a irmã Noemi falou que ele adotou a eles. Então não era deles o cachorrinho. A irmã pegou, eles tiveram cuidado, repito o que a irmã disse, sem condição de poder pagar o tratamento ali, e cuidaram. O amor pelo cachorrinho. Os irmãos se alegraram no gatinho que voltou 2 meses depois. Eles têm um monte de gatinho lá. Mas aquele gatinho que já tinha sumido, que eu acredito que ele já tinha se conformado, esse já foi, ele voltou. É amor ou não é, irmãos? Imagina o seu filho sofrendo o que Jesus sofreu. Irmãos, nós não podemos nos acostumar, eu vou usar essa palavra, banalizar o sacrifício de Jesus. Porque nós cremos que ele foi por cada um de nós. Desculpa o porcão. Irmão Davi pega no pé quando a gente faz essas coisas. Mas foi por nós, por todos nós, que o Senhor Jesus morreu. Amanhã, o Senhor assim permitindo, o Curo vai cantar uma música que diz que se ninguém mais houvesse, seria por mim. Isso é amor, irmãos. Isso é o verdadeiro amor. Esse é o amor que nós devemos pregar. Essa é a graça que nós devemos pregar, não uma graça que banaliza. Porque por mais que o Senhor tenha feito tudo isso, e nós não sendo merecedores, e nós somos salvos por esse amor, amém? Eu não posso deixar isso assim. Eu não posso viver uma vida de pecado se o meu pecado fez Jesus passar por aquilo. Eu preciso, irmãos, buscar a presença dEle. No momento que Jesus estava sofrendo, suando grandes gotas de sangue, é o que o texto diz, aqueles que ele mais confiava, aqueles que estavam mais próximos dele, dormiram. E é interessante nessa tradução que eu li, o versículo 45, que diz que achou os discípulos dormindo, exaustos de tristeza. Então o texto até explica aqui por que eles dormiam. Mas o que Jesus falou para eles? Por que estáis dormindo? Nós temos vários motivos, irmãos. Vários motivos para desistir. Vários motivos para querer nos isolar. Vários motivos para não aguentar mais, mas nenhum deles explica. O que o Senhor Jesus vai dizer para nós é: por que estáis dormindo? O Senhor permite, irmãos, que nós despertemos esse sono e aí deixamos de lado os grandes e menores erros, se nós pudermos dizer menores, e passamos a viver para alegrar o Pai. Porque se essa tristeza aconteceu para que nós fôssemos salvos, a nossa mínima retribuição a Ele é viver para adorar. E aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Aquele que o ama faz o que Ele manda. Não é isso que diz a palavra? Que o Senhor então nos fortaleça cada dia, tire a exaustão da tristeza, se for o caso. Tire o que for preciso para que nós possamos refletir a vida de Jesus, refletir esse amor, louvar a Ele com as nossas vidas, engrandecer para que outros que infelizmente estão se perdendo
para que outros que não fazem ideia do que o Senhor Jesus passou, para que outros que não enxergam que realmente Deus é tão grande assim como nós falamos, tenham a oportunidade de se prostrar diante dele e junto conosco adorar e exaltar o Salvador. Amém, meus irmãos? Peço ao pastor que ore e seja nosso. Bendito e eterno Deus, de amor infinito, que escapa à nossa compreensão. A Ti toda a honra e toda a glória, ó Deus, e concede-nos, ó Senhor, a plenitude do Teu Espírito, para que a nossa vida seja digna de tão grande sacrifício. Nós Te agradecemos por esse dia, por todos os trabalhos. Pedimos que nos leve em paz para os nossos lares, nos dê o descanso e o livramento, traga-nos de volta amanhã, traga outras almas, Senhor, para conhecerem a Tua salvação. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.